Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja melhor que a torcida do Inter, né? Que não merece uma gestão em um time como a gente está recebendo. Você conseguiu a eleição no Barcelos, você terminou com o Internacional. Era isso que você queria? Conseguiu, tá? Você transformou o Inter num saco de pancada. O Inter é igual sapo morto. Todo mundo passa por cima. O São Paulo tinha levado 6-0 do Fluminense. Veio contra o Inter sem esforço algum. O São Paulo não se esforçou nada e fez 3-0 do Inter, um time frágil, né? Time frágil do Internacional. Eu sempre assisto o jogo do Inter sozinho, né? Hoje não, hoje eu recebi uns amigos aqui para assistir, para descontrair um pouco, porque sozinho ia ser difícil. Ainda bem que eles vieram, mas ingenuidade nossa, né? Achar que o resultado ia ser diferente, achar que o resultado ia ser positivo. Um time medíocre como o do Internacional. Um time que precisa desesperadamente da vitória. Começa o jogo sem fazer nada, parado na defesa, só esperando o adversário vir, como se o São Paulo estivesse brigando para não cair, entendeu? E o time aceita. Eu falei no vídeo passado que foi o jogo do rebaixamento contra o Vasco. Até foi, mas não foi só ali. O rebaixamento veio se construindo há muitos jogos atrás. Muitos jogos. Eu falava pros guri, você pode até perder fora de casa, mas em casa você tem que fazer o dever de casa. E o time não fez. Não fez. Foi o pior ano do Inter em casa. Eu acredito que tenha sido pior do que 2016. O Inter em casa perdeu todas, praticamente, assim. E quando não perdeu, empatou. Teve ali 0-0 com o Atlético Mineiro, 2-2 com o Bahia e 1-1 com o Santos. Os três dava para ter saído com a vitória, dava mesmo. Era 9 pontos, o Inter tinha escapado. E marcou apenas 3 pontos. 3 pontos o Inter marcou nesses 9 que poderia ter feito. E aí, não dá para ficar contando com a sorte. O Inter não fez por merecer. Poucas vezes eu vi um rebaixamento tão justo quanto esse do Internacional. O Inter mereceu cair, porque fez tudo o que podia para cair, fez tudo. Há muitas rodadas atrás, o Inter poderia ter pegado esses 45 e até mais, e tá brigando por uma vaguinha na Libertadores, né? Para não ser Libertadores, então, no mínimo uma Sul-Americana ali, um 10º lugar, pelo menos, dava para ter brigado. O Inter não quis. Um time completamente apático, né, que poderia ter ganhado do Santos, não venceu. Aí contra o Vasco ele sumiu e fez a mesma coisa contra o São Paulo. O São Paulo não fez mais gols porque simplesmente não quis. 3-0 sem esforço algum. O nosso super goleiro Rocher é só cruzar a bola para a área que é gol, não tem mistério. Ainda contou com azar, porque time que tá caindo, além de ser incompetente, é azarado. O segundo gol do São Paulo, um puta de um azar. Mas não vou entrar no mérito, o Inter mereceu cair, fez por merecer. Ainda falta um jogo, mas não, eu sou realista. Eu quero muito que escape, mas não vai escapar, eu sou realista. O Inter já caiu para a Série B, a partir do jogo contra o Vasco, decretou, tá? Time completamente morto em campo, não fazem nada, tá? E a humilhação para ser maior ainda, caímos para a 18ª posição. E eu dou os parabéns pro Fortaleza. Parabéns pro Fortaleza, que estava praticamente rebaixado, muito atrás, chegou a ser o 19º colocado, apenas na frente do Sport. Hoje saiu da zona do rebaixamento, na penúltima rodada. Que história de superação, merecidamente. Eu torço para que se mantenham na Série A, porque mereceram. Mereceram muito, não desistiram, diferente dos jogadores do Internacional. Time completamente apático, que não fez por merecer dentro de campo e merece ser rebaixado. O Inter não fez por merecer. A gente teve azar, beleza, teve falta de sorte, teve, mas o time mereceu cair. Não adianta botar a culpa em nada, não adianta. O time fez por merecer e vai ser rebaixado. Não tem o que fazer. 41 pontos, 18º lugar. Apenas se Júpiter saísse de órbita, né, para o Internacional se salvar, realmente não tem o que fazer. Agora depende de si e depende de 4 times aí, que agora já nem depende mais, né? Eu acho que agora o Inter só teria a chance de passar o Fortaleza, né? E aí não tem o que fazer. Eu até acredito que o Fortaleza pode perder a última rodada, mas o Inter não ganha. Aí que tá. Não adianta você pensar nos outros, primeiro você tem que pensar em você, e o Inter não consegue. O Inter não vai ganhar do Bragantino.
Mesmo que ganhe, não escapa. Não adianta. Esse rebaixamento veio se construindo o Brasileirão inteiro. O Inter ficou na 15ª posição por muito tempo, muito tempo. Podia ter escapado. Deram chance pro Inter escapar. Deram muita chance. E ele não fez por merecer. Ele mereceu cair. Não jogaram nada. Um time apático, né? Agora, infelizmente, o Abel Braga vai ter um rebaixamento para conta dele. Não merecia isso, porque ele é um gigante, ele tem uma história linda no futebol e no internacional principalmente. Não merecia ter esse fim de carreira aí com rebaixamento para conta. Eu dou os parabéns pela atitude de ter vindo para o Inter, faltando 2 jogos, mas não ia resolver. Era uma furada, né? Não tinha o que fazer. Time que já aceitou, há muito tempo atrás aceitou, vai ser rebaixado pela segunda vez. Eu pego de exemplo alguns clubes que caíram uma vez e se recuperaram. O Inter caiu em 2016, estamos aí com 9 anos, ano que vem faz 10. E nesses 10 anos que vai fazer, o Internacional ganhou um campeonato gaúcho. Mais nada. Um time que parou no tempo, caiu uma vez e não aprendeu com os erros. Muitas vezes o time aprende com os erros. O Corinthians aprendeu com os erros. O Atlético Mineiro aprendeu. O Internacional não. E as coisas não podem ser assim. Você cair pela segunda vez é uma coisa complicada. E eu digo mais, se o Internacional urgentemente não virar SAF, o Internacional vai virar time ioiô. Sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Ou então, como estava a situação do Cruzeiro, ficar 3 anos consecutivos na Série B. É de uma humilhação que eu não tenho palavras. É muita humilhação para a grandeza desses clubes. O Cruzeiro precisou ficar 3 anos na Série B e não ia subir porque ele brigou para não cair para a Série C, para virar SAF e tirar ele daquela situação. Agora está ali em terceiro no campeonato, vai se recuperar e vai para a Libertadores. Mas precisou virar SAF. Enquanto não mexer, não tem o que fazer. Eu vou dizer para vocês, se o Inter não virar SAF, ele é capaz de não retornar para a primeira divisão. Não é uma coisa difícil de acontecer. O Vasco ficou 2 anos na Série B, o Cruzeiro ficou 3. Não é todo time que cai e sobe no próximo ano. O Santos conseguiu, foi campeão numa campanha muito ruim, mas foi campeão. O Atlético Paranaense retorna para a primeira divisão como vice-campeão, aos trancos e barrancos, quase não conseguindo, mas conseguiu. Só que não é todo time que vai conseguir. O Inter da primeira vez perdeu a Série B, foi vice-campeão, não foi ameaçado de não subir em momento algum, mas esse próximo ano eu tenho muito medo de que ele não consiga retornar. Tem que mudar e mudar já. Tem que virar SAF. A dívida do Inter é enorme, é impossível que consiga alguma coisa se não virar SAF. Impossível. Ainda falta um jogo contra o Bragantino, obviamente. Ainda não está decretado o rebaixamento, mas não vai escapar. Não vai escapar. A gente quer torcer, mas não. Eu sou realista, o time não vai escapar. Infelizmente, a péssima gestão consegue ser pior do que o Vitório Pífero. Estão acabando com o time do Internacional. Eu repito, se não mudar, se não virar SAF, o Inter vai jogar a Série B por mais vezes. Não vai ser só mais essa. Já é segundo rebaixamento em menos de 10 anos. O que está virando? É uma humilhação. Para todos esses times do G12, é uma humilhação. O Botafogo caiu 3 vezes. Teve que cair a terceira para virar SAF para voltar a ganhar título. E o Inter está no mesmo caminho. Se não for comprado, não virar SAF, não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. Nesses 9 anos que o Inter voltou para a primeira divisão, ele teve chance de mudar, de ser campeão. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro 2 vezes, perdeu a semifinal da Libertadores, que poderia ter ganhado, e o time não muda. Bateu na trave, não mudou. E as coisas não podem ser assim. Teve que ter a chave assim para mudar e no Inter não foi acionado. Passou 9 anos o Inter parado no tempo, fez algumas boas campanhas, mas 9 anos de pura decepção. Teve boas campanhas, mas teve muito mais decepção do que boas campanhas. O Inter parou no tempo e se não virar SAF, vai ficar pior. As coisas podem mudar sim, e pode mudar para pior também. E vai acontecer isso com o Internacional se não mudar. O time completamente
apático contra o São Paulo. O São Paulo não fez esforço nenhum para vencer o jogo. Nenhum, cara. Nenhum. Sabe? Parecia um jogo do São Paulo contra o 15 de Piracicaba no Paulistão, assim, segunda rodada assim, sem valer muita coisa. Parecia isso. O Inter não fez nada, não merece escapar. Pode até ser que escape por uma catástrofe mundial e não merece escapar. Se escapar vai ser de forma culposa e eu não acredito que vai conseguir. 18º lugar, que humilhação, cara. Conseguiu ficar mais atrás ainda. Apenas o Juventude e o Sport estão atrás do Inter no Brasileirão. Que humilhação, cara. Boa noite.